Olá, meus irmãos, boa tarde. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Deus pelo dom, pela dádiva da vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui nos encontrarmos ligados a um instrumento que nós conhecemos e que denominamos como corpo físico. Este instrumento, esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que eles sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado a estes companheiros, muito obrigado a vocês que vão chegando e se conectando para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E já agradecemos antecipadamente a todos os irmãos de jornada que terão acesso ou que acessarão este material para estudarem também posteriormente. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, neste início de tarde do dia 5 de junho do ano de 2020. E hoje, aqui nos encontramos neste momento para estudarmos o penúltimo capítulo do livro Calma, livro de autoria de Emmanuel com Chico Xavier, esta belíssima parceria que tantos ensinamentos nos deixou. E aí o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo 31, que tem como título Silencia e Espera. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para a necessidade daquele aprendizado que devemos fazer, aquele esforço constante para colocarmos em prática este aprendizado de silenciar em especial as agressões que porventura recebamos de algum companheiro de jornada. Então aqui ele começa nos dizendo da seguinte maneira: no tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão. Então ele fala aqui de testes de compreensão e serenidade. Compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Então aqui ele nos chama a atenção que nesta vida em que nós vivemos aqui na Terra, que via de regra é uma vida tumultuada, sem sombra de dúvida, constantemente passaremos por estas experiências de testes de compreensão e serenidade da nossa parte, em que momentos nos serão exigidas, sem sombra de dúvida, compreensão em relação ao comportamento da outra criatura e serenidade no nosso comportamento para com aquela ou aquelas criaturas. E aí ele nos diz ainda: quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, fazer um depósito, um tesouro, aquele arquivo belíssimo de paciência, um estoque de paciência, que é o que ele nos fala, que habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais através da paciência
nós teremos condições de adquirirmos as forças espirituais de que necessitaremos, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de nos afundarmos nas correntezas do desespero. Então é isto que Emmanuel nos fala no início desta lição, que devemos nos esforçar constantemente para entesourar paciência, adquirir forças espirituais. E Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele nos alerta sobre isto. Então Jesus, conforme nós encontramos também no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, que tem como subtítulo, já que o capítulo 5 tem como título Bem-aventurados os aflitos, e o subitem, que começa no item 12, tem como título Motivos de resignação. Então aqui ele nos fala, nesses motivos de resignação, ou de paciência, ou de serenidade, ele nos fala que, por estas palavras de Jesus, quando ele disse, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então aqui ele nos fala que essas palavras de Jesus significam isto, e que ainda também podem estas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento de dívidas que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então eles nos falam que via de regra, quando sofremos nesta vida, é pagamento de dívidas que contraímos no passado. E é lógico, em outros pontos, os espíritos amigos acrescentam que nem sempre isto é assim, que em muitas situações nós estamos pagando, nós estamos resgatando, nós estamos arcando com as consequências de equívocos desta mesma existência onde nós nos encontramos ainda. E aí ele diz ainda que nós devemos suportar pacientemente na terra essas dores que vos pouparão, que nos pouparão séculos de sofrimentos na vida futura. Então este item 12, ele tem muitos ensinamentos acerca do nosso comportamento, principalmente em relação à resignação que devemos ter perante os problemas, perante as provas, as expiações, os sofrimentos pelos quais estejamos passando. Mas aí voltamos a Emmanuel. Ele nos diz na sequência da seguinte maneira: provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Então, quantas vezes, durante a nossa trajetória, até mesmo neste momento, conforme ele nos fala, neste momento da nossa vida, nós podemos estar passando exatamente por isto, por incompreensão de pessoas queridas que estão à nossa volta, principalmente em relação às censuras que elas fazem em relação a nós, ou que nós fazemos em relação a elas, censuras indevidas. E aí ele diz, entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Então, se aquilo que a pessoa está falando e que às vezes fere é simplesmente em relação a nós mesmos, nosso brio pessoal, aquele orgulho, a vaidade, ele nos fala aqui que a melhor coisa não é reagirmos, mas calarmos e esperarmos. Por que que ele fala que cala e espera? Mais adiante ele dá a resposta, a justificativa por que devemos calar e esperar. E aí ele diz na sequência ainda, se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Então aqui
mais uma vez ele traz ensinamentos sobre qual deve ser ou que deveria ser o nosso comportamento quando amigos do passado se tornam adversários na atualidade, nesta existência. Há dias atrás eram amigos, e aí devido a algumas ocorrências se tornaram adversários. Aí ele fala que toleremos as zombarias e nada nos queixemos contra essas criaturas. E aí ele diz ainda, diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece. Então aqui ele nos fala que de pessoas que nos causam problemas, ou ele fala que nos golpeiam, ele fala para nós desculparmos e esquecermos. Desculparmos aquela criatura e esquecermos aqueles embaraços e desilusões que ela tenha nos causado, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores. Então ele fala para nós desculparmos e esquecermos e renovarmos os nossos objetivos superiores, os nossos pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendemos alcançar. Então, se pretendemos, se temos objetivos superiores, realmente nós temos que nos comportar assim. Realmente não podemos reagir às zombarias, realmente não podemos reagir às acusações indébitas, realmente não podemos reagir também em relação àquelas situações de desilusões e embaraços que as pessoas venham nos causar, mas seguirmos adiante. E aí ele diz na sequência ainda, e ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas. Então aqui ele fala, não passes recibos, não reaja em relação às afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames a teu favor. Nada reclames a teu favor. Então aqui essas lições que ele nos chama a atenção, sabemos que é difícil, principalmente na nossa condição evolutiva, a maioria de nós, neste patamar evolutivo onde nós nos encontramos, é muito difícil nós colocarmos em prática estes ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso comportamento, quando alguém está nos espiziando, está nos cutucando constantemente, está nos acusando indevidamente. Mas só que nós temos que levar em consideração lições que já estudamos anteriormente, de Emmanuel, de André Luiz e outros espíritos amigos, porque se alguém está te acusando de alguma coisa e que você não deve, se a sua consciência está tranquila, realmente não temos que reagir, não temos que colocar mais lenha na fogueira, não temos que entrar no padrão vibratório negativo daquela criatura ou daquelas criaturas que estão agindo daquela forma. Se a sua consciência não te acusa daquilo que alguém está te acusando, ótimo. Se você está com a consciência em paz, tranquilo, conforme ele fala aqui no título, silencia e espera, e também siga adiante. E aí ele diz aqui para encerrar os ensinamentos, não piores a situação. Então não piores as situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, nem te lastimes. Então ele fala que se nós nos revoltarmos e lastimarmos, nós vamos piorar a situação onde alguém nos colocou indevidamente. Não piores as situações. Não te revoltes nem reclames. Silencia e espera. Aí Emmanuel aqui apresenta a justificativa porque não devemos reagir nestas situações, nestes momentos, e que devemos silenciar e esperar.
porque Deus e o tempo, e o tempo, como nós sabemos, é de Deus. Então ele fala que Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Então, se alguém ao longo da nossa trajetória está nos prejudicando ou esteja nos prejudicando, nos acusando indevidamente, nos trazendo desilusões e assim sucessivamente, conforme este relato que ele faz aqui, nos colocando diante de situações complicadas, então ele fala em relação às incompreensões das pessoas, então ele diz que devemos silenciar e esperar, porque Deus e o tempo, tudo resolve-se com o tempo. Igual aquele ditado popular que o tempo cura até queijo. Então, sem sombra de dúvida, que estas pessoas, ou se nós estivermos nestas condições, dessas pessoas que ele relata aqui, com certeza nos bastará simplesmente o tempo para vivermos, para que possamos aprender como devemos ou deveríamos nos comportar na vida e perante a vida. E como nós sabemos, o que não nos falta é assistência dos companheiros espirituais que estão sempre com aquela disposição em nos auxiliar, mas não de resolver os nossos problemas, conforme nós encontramos na questão 532 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou da seguinte maneira: ó, tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Ou seja, tem o poder os espíritos que estão fora do corpo físico em resolver os nossos problemas, em afastar o mal de nós? E aí eles respondem: de todo não. Eles podem nos auxiliar, mas resolver não, porquanto há males que estão nos decretos da providência divina. Amenizam-vos o sofrimento, porém as dores, dando-vos paciência e resignação. Então eles amenizam os nossos sofrimentos, nos apresentando na forma de energias positivas, de reequilíbrio, paciência e resignação, nos dando força para seguirmos adiante, resignadamente e pacientemente enfrentando os problemas e, em especial, aprendendo as lições que devemos aprender ou que deveríamos aprender naqueles momentos de dificuldade para fortalecer-nos para os embates no futuro. Reflitamos, meus irmãos, sobre tudo isto, sobre o nosso comportamento na vida e passemos a agir de forma mais dócil, conforme Jesus nos fala também lá no Sermão do Monte: os mansos herdarão a terra. E para herdarmos esta terra transformada, necessário se faz que nos transformemos também, que possamos construir em nós este patrimônio chamado mansidão. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão, e que Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e sempre, e que assim seja, meus irmãos.